Então, vamos lá, pessoal? Abram lá a apostila de ciências, página 31. Vamos lá? Página 31. Nós iremos fazer da página 31 a 36. E depois, para finalizar, o caderno de atividades, página 62. Produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Os micro-organismos também são utilizados na produção de vários tipos de medicamentos e outros produtos para a saúde. Por exemplo, a penicilina, um dos antibióticos mais utilizados no mundo, é produzida por um fungo. Então, vocês podem grifar todo esse parágrafo, né? Nós já falamos até nas aulas passadas sobre essa utilização de alguns micro-organismos, né, na produção de alimentos. E aqui vocês, então, têm a penicilina, que é um antibiótico. Então, tá aqui, a penicilina, medicamento antibiótico utilizado em todo o mundo, é produzida pelo fungo Penicillium. Os probióticos são produtos como iogurtes, queijos e leites fermentados que contêm micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino, um órgão repleto desses seres vivos. Então, grifem lá. Os probióticos são produtos que contêm micro-organismos que ajudam a melhorar a saúde do intestino. Muitos problemas gastrointestinais, como as diarreias, ocorrem porque a quantidade de micro-organismos que fazem mal à saúde aumenta. Nesse caso, os probióticos têm a capacidade de controlar a quantidade desses micro-organismos, equilibrando a saúde do intestino. As vacinas também são produzidas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, como vírus ou bactérias. Porém, eles estão mortos ou foram alterados em laboratório. Desse modo, os micro-organismos entram no corpo, mas não causam a doença. Apenas fazem com que o sistema de defesa do corpo produza respostas que ficam armazenadas. Se, no futuro, houver contato com o mesmo micro-organismo, o corpo o reconhece e produz substâncias de defesa muito mais rápido. E aqui, então, sobre vacinas, vocês têm aqui, ó. Você sabia? A vacina contra a varíola foi a primeira a ser desenvolvida no mundo, descoberta em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner. Ela foi fundamental para prevenir essa grave virose. Do pão estragado à farmácia. Você chega na cozinha e encontra um pão velho cheio de bolor. Eca, trate de jogá-lo fora, mas antes saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como? Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como o pai da penicilina. Ele nasceu em Lothiel, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881 e morou em uma fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos, quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina na Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de combater bactérias. A sua descoberta mais famosa, a penicilina, aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo penicillium, que cresce também no pão velho. Fleming notou que ao redor das colônias de fungo não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. Então, vocês têm aí a imagem do Alexander Fleming em seu laboratório e aqui mostrando a placa com o crescimento do fungo que produz a penicilina. De acordo com o texto, responda: quando Alexander Fleming voltou de férias, o que ele viu de diferente nas placas de cultura que havia deixado em seu laboratório? Então, havia bolor nas placas de cultura e as bactérias não tinham crescido ao redor dele. Então, foi isso que ele viu, que ele encontrou. Qual substância foi identificada posteriormente como sendo a responsável por evitar o crescimento das bactérias? A penicilina, produzida pelo fungo. 3. Explique qual é a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. Então, a penicilina
ela cura infecções graves causadas por bactérias. Então, a penicilina tem a capacidade de curar infecções graves causadas por bactérias. Essa é a importância. Outros produtos feitos com a participação de micro-organismos. Além de serem essenciais para a produção de determinados alimentos e medicamentos, vários outros produtos são feitos com a participação de micro-organismos e o uso de técnicas da biotecnologia. Um exemplo é o biogás, um tipo de combustível produzido a partir da ação de bactérias. As bactérias se alimentam dos resíduos, que são restos de alimentos, folhas secas, fezes, e produzem o biogás. E esse processo ocorre dentro de um local chamado de fermentador, de onde esse gás é canalizado para então ser queimado, produzindo energia. Já as algas, além de serem indispensáveis para a vida na Terra por realizarem fotossíntese e produzirem gás oxigênio, podem ser utilizadas na produção de cosméticos e fertilizantes para a agricultura. Como é possível perceber, a biotecnologia e os micro-organismos estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Além de serem fundamentais para a vida na Terra, eles são extremamente importantes para a fabricação de inúmeros produtos. Então, aqui vocês têm uma representação esquemática das etapas de produção e utilização aí do biogás. O termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez em 1919. Entretanto, a biotecnologia faz parte da história da humanidade, estando presente no cotidiano do ser humano há milhares de anos. Escreva 2 exemplos de como a biotecnologia era utilizada antigamente. Então, vamos lá. Vamos citar a seleção de sementes para a produção de plantas com características específicas e o uso de micro-organismos na produção de queijos e bebidas. Então, vocês vão escrever aí, seleção de sementes para a produção de plantas com características específicas e o uso de micro-organismos na produção de queijos e bebidas. O crescimento da massa do pão ocorre pela adição de fermento biológico, que é constituído de micro-organismos. Assinale a alternativa que identifica o micro-organismo presente no fermento biológico. Então, são os fungos, né? Nós já até falamos nas aulas anteriores aí, são os fungos. Como esses micro-organismos fazem a massa do pão crescer? Então, eles se alimentam do açúcar que está presente na massa, né, na farinha de trigo, e produzem um gás que se acumula e faz crescer. Então, eles se alimentam do açúcar presente na massa e produzem um gás que se acumula e faz aí o pão crescer. Em uma fazenda, são produzidos muitos resíduos, como fezes de animais e folhas que caem das árvores. Pensando em aproveitar esses resíduos, o proprietário da fazenda resolveu construir um fermentador para produzir biogás. Qual é o papel dos micro-organismos na produção desse gás? Então, as bactérias se alimentam dos resíduos e produzem um tipo de gás que pode ser utilizado para gerar energia. Então, as bactérias se alimentam dos resíduos e produzem um tipo de gás que pode ser utilizado aí para gerar energia. Página 35. Antigamente, na região da Índia e da China, as pessoas utilizavam uma fruta chamada lichia para tratar diarreias. Na década de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lichia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nela que tem efeito probiótico. Assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lichia podem agir no intestino para melhorar a diarreia. Então, vocês vão assinalar aí que eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais que podem causar a diarreia. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testadas. Observe como que essa placa ficou depois de alguns dias. Então, tá lá. Faça um X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Então, aqui, ó, ela ficou bem menor. Aqui já cresceu, aqui cresceu e aqui cresceu. Então, aqui vocês vão fazer o X nesses 2 pontinhos aí.
que evitou o crescimento das bactérias. E como você identificou a ação dos antibióticos na fotografia? Então, pelas áreas transparentes da placa de cultura. Então, aqui, ó, área transparente, nas quais as bactérias não cresceram, tá? Então, pelas áreas transparentes da placa de cultura, nas quais as bactérias não cresceram, ok? E página 36, leia o texto com atenção. Então, tá lá. Muito antes de existirem as grandes espigas amareladas disponíveis hoje em feiras e supermercados, o ancestral do milho era uma planta mexicana com poucos grãos que se soltavam facilmente da espiga e uma casca praticamente intransponível. Seres humanos já usavam e manipulavam a forma selvagem do milho, um capim chamado teozinto, por volta de 9.000 anos atrás no México. Pouco depois, o grão foi trazido para a América do Sul, onde o processo de domesticação teria continuado. A população humana do oeste da Amazônia continuou o processo e eles tinham uma boa estrutura para a domesticação das plantas, explica. Naquele momento, índios da região já tinham grande experiência no manejo e na seleção de uma variedade de espécies, como feijão, abóbora e mandioca. De acordo com o texto, que povos estão envolvidos nesse processo de domesticação do milho? Mexicanos e indígenas da Amazônia. Então, mexicanos e indígenas da Amazônia. O milho nem sempre foi da maneira como conhecemos. Explique como que ele foi sendo modificado para apresentar as características atuais. Então, as pessoas foram selecionando as espigas com grãos maiores e essas plantas foram sendo reproduzidas até chegar à planta que temos hoje, na atualidade. Então, as pessoas foram selecionando as espigas com grãos maiores e essas plantas foram sendo reproduzidas até chegar à planta dos dias atuais. Qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho? Então, a biotecnologia, ela consiste no uso de técnicas de seleção e modificação de seres vivos, para que produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. E isso foi feito com o milho, resultando na planta atual. Então, repetindo, a biotecnologia consiste no uso de técnicas de seleção e modificação de seres vivos, para que produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. E isso foi feito com o milho, resultado na planta atual. E aí, então, nós vamos lá no caderno de atividades. Vocês vão abrir lá na página 62. Vamos lá? Página 62. Então, página 62, né? A última página aí do caderno de atividades de ciências. Então, tá lá, exercício 9. Vamos lá. Então, olha lá, exercício 9. Nestas imagens estão representados alguns produtos obtidos com a participação de micro-organismos. Analise-as e escreva legendas. Então, eu tenho queijo, então vamos escrever. Determinadas bactérias são usadas na produção de queijos. Antibióticos. Alguns fungos podem ser usados na produção de antibióticos. E o pão, o fermento biológico contém fungos que liberam gás carbônico, permitindo que a massa cresça. Então, é isso que vocês vão escrever aí, certo? Se precisarem aí, pessoal, pausem o vídeo para vocês fazerem aí a cópia, né? Transcrever na apostila de vocês. Observe o esquema que representa o processo de fabricação de um produto feito a partir da biotecnologia. E em seguida, faça o que se pede. Então, nós temos lá a matéria orgânica, que está indo para o fermentador, depois se transforma em gás natural, vai para o gás de cozinha, que se torna também combustível, gera eletricidade, tá? Daí passa por todo aqui o processo, e aí temos lá. O esquema representa o processo de fabricação de qual produto? Então, é o biogás, tá? E quais são os possíveis usos desse produto? Então, biogás
que pode ser utilizado para gerar energia elétrica, combustíveis e gás de cozinha. Então, aqui o produto é biogás, que pode ser utilizado para gerar energia elétrica, combustíveis e gás de cozinha. B. No esquema, faça um X sobre o local onde ocorre a participação de micro-organismos na fabricação desse produto. Depois explique qual é a importância do micro-organismo para esse processo. Então, vocês vão fazer aí um X no fermentador. Aqui, ó. Faz um X aqui, ó. Fermentador. E aí vocês vão escrever: as bactérias consomem a matéria orgânica produzindo biogás. Então, as bactérias consomem a matéria orgânica produzindo o biogás. Certo? Então, pessoal, se foi aí muito rápido, pausem o vídeo, faça com bastante atenção, com calma e com bastante capricho, ok? Então, beijos, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula.